quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite, uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Inês. E hoje eu estou escrevendo em nome da minha avó, a Dona Irene, que acaba de completar 80 anos. Mas você acredita que a minha avó chora até hoje quando ela se lembra da data do dia 24 de agosto? Foi, segundo ela, o dia mais triste da sua vida. O dia da grande tragédia de São José do Rio Preto, mas que abalou o Brasil, quiçá o mundo. A minha avó, à época dos fatos, ela contava apenas 18 anos. Ela tinha 18 anos de idade e ela era extremamente apaixonada. Minha avó Irene, ela era extremamente apaixonada por um rapaz de nome Isaías. Quase que eles tinham a mesma idade. A minha avó tinha 18 e o Isaías tinha 19. De acordo com a minha avó, ele era o rapaz mais lindo de São José do Rio Preto. Ela o descreve com os cabelos pretinhos e ela compara com uma pedra preciosa que é a azeviche. Diz a minha avó: Isaías, ele tinha o cabelo pretinho, parecendo uma pedra de azeviche. Eu nem conhecia essa pedra, pois eu fui pesquisar para ver. Nossa, é uma pedra linda e preta mesmo. Portanto, a grande paixão da minha avó Irene era o Isaías. Ele igual a ela. Ambos tocavam na fanfarra. E a fanfarra daquela escola, daquele colégio, havia sido a grande convidada da prefeitura da vizinha cidade de Barretos. Nós que moramos aqui em São José do Rio Preto, temos Barretos como vizinha. É um pouquinho mais de 1 hora de Rio Preto a Barretos, pertinho mesmo. Seria aquele dia, 24 de agosto, a festa do aniversário da cidade de Barretos e o encerramento da festa do peão. Isso em 1960. Então tem gente que talvez possa imaginar que a festa do peão seja de agora. Não, é muito tradicional. Começara lá em 1960 a festa da cidade e o encerramento da festa do peão. Então a fanfarra, na verdade muito bonita e bem organizada, de Rio Preto, fora convidada para participar das festividades. Deveria chegar em Barretos por volta mais ou menos de 19 horas, 19h30. Por isso foram todos os estudantes, todos animados, mas com um detalhe especial, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Naquele tempo, era muito comum se separar os meninos das meninas. Inclusive, a minha avó contava que na hora do recreio era assim. Na hora do recreio era exatamente assim. Os rapazes de um lado e as mocinhas do outro. Não se misturavam. Inclusive, ficavam os inspetores de aluno fiscalizando. Opa, esse lado você não pode passar. Esse lado é das meninas. Opa,
esse lado você não pode passar, esse lado é dos meninos. Então tudo era dividido exatamente assim, sabe? Entre meninos e meninas. O que aconteceu foi o seguinte: iriam para essa viagem até Barretos 2 ônibus, um lotado de meninos. No ônibus masculino iam 64 pessoas. E o ônibus das meninas, mas pelo menos umas 60 pessoas. Iam todos, 124 na conta geral. Atrás ainda iria um caminhão, e esse caminhão conduziria os instrumentos da fanfarra. Por falar nos instrumentos, então, o Isaías, a paixão da minha avó, tocava um instrumento nobre da fanfarra chamado fagote. Segundo ela, era o mais nobre instrumento. Isso, ele tinha esse som, o fagote tinha esse som, produzia esse som. Então a minha avó dizia que o Isaías era o orgulho dela, além de ser a grande paixão da vida dela. O Isaías também tocava fagote. Então ele era considerado assim, entre, vamos chamar, os músicos da fanfarra, um dos mais importantes, se não o mais importante. Ele era responsável por tocar o lindo instrumento fagote. A minha avó fazia parte das meninas e ela tocava o xilofone. O xilofone é conhecido de vocês, instrumento feito em aço, onde com uma baqueta que tem uma cabeça redonda se vai batendo nas lâminas e ali se produzindo o som do xilofone. A minha avó tinha orgulho do Isaías até nisso. Os instrumentos todos iam no caminhão. Os meninos à frente, 64 no ônibus. As meninas no outro ônibus, segundo ônibus, um pouquinho mais atrás. Pelo menos 60 meninas. A caravana de São José do Rio Preto, da fanfarra, rumava, portanto, para a cidade vizinha de Barretos. E eu digo vizinha porque é verdade. Barretos fica bem pertinho daqui. É coisa de 1h e um pouquinho, 1h15, para ir bem tranquilo. Vai uma pessoa que não queira realmente correr, demora de São José do Rio Preto a Barretos 1h30, mas para ir bem tranquilo. E para aquela viagem foram fretados ônibus para lá de especiais e hipermodernos. Eram os ônibus mais modernos daquele momento. Eu estou falando de 1960. Foi fretado entre os ônibus, os dos meninos. Era o ônibus número 65 da VAP. O que era a VAP? Viação Aprazível Paulista. O melhor veículo da companhia. Ele tinha o bagageiro embaixo. Naquela época era muito comum o bagageiro ser em cima, das jardineiras. E ali tinha a grande virada dos coletivos. Era o ônibus, né? Deixando de ser a jardineira, os bagageiros embaixo. As poltronas eram especiais. Inclusive esse ônibus, que foi fretado e ocupado pelos meninos, o de número 65, fazia a linha Auriflama Rio Preto. Então os meninos saíram na frente, naquele ônibus. As meninas em outro ônibus atrás. E o caminhão levando os instrumentos. E assim eles iam de maneira divertida, alegre, pela estrada, cantando, brincando. Eles pegariam uma rodovia chamada Assis Chateaubriand. No quilômetro 27 dessa rodovia haveria um problema. Estava sendo construída uma ponte que se sobrepunha ao Rio Turvo, Rio Grande nessa área, nesse quilômetro. Rio Turvo, muito grande. Um rio realmente assim, para quem
não sabe nadar que causava medo de fato. O Rio Turvo. Então, no quilômetro 27 da Assis-Chateaubriand, uma ponte estava sendo construída e haveria um desvio. Veja bem, o que eu vou falar a partir de agora, não há uma prova, apenas se ouviu uma conversa de que o ônibus dos meninos estava uma algazarra. Vocês imaginam? 64 meninos reunidos no ônibus. Sim, havia um motorista, havia algum professor, algum diretor da escola, mas a grande maioria de estudantes. Vocês imaginem a algazarra que faziam aqueles meninos. 64 no ônibus. O ônibus era dirigido por um motorista de origem japonesa, de um nome bastante complicado, Oiziiki Ariase. Oiziiki Ariase. Vamos chamar de Ariase, o sobrenome, fica mais fácil de vocês entenderem. Quando chegou ali no quilômetro 27, o senhor Ariase, ele teria que fazer um desvio, porque a ponte estava sendo construída. E foi ali, exatamente naquele momento, em que o senhor Araziase estava fazendo o desvio, que ele perdeu o controle do ônibus, que caiu. Diz que a algazarra era muito grande. O motorista, o senhor Ariase, ele já vinha pedindo silêncio, aquilo o incomodava. Aquela algazarra, aquele barulho dos meninos, ele pedia silêncio. Inclusive, diretores da escola que estavam presentes dentro do carro também pediam para que os meninos silenciassem um pouco, mas os meninos não ouviam. Vocês imaginem, a garotada, a idade compreendida de 14 a 22 anos, aquilo era uma bagunça só. O senhor Raziaz, ele queria se concentrar na viagem, mas ele perdia a concentração por momentos, porque a bagunça era muito grande dos meninos. De repente, quando ele está passando naquela ponte improvisada, naquele desvio, em cima do Rio Turvo, o senhor Arias, ele perde o controle do ônibus, que caiu no rio. Foi um desespero. Imagine o ônibus lotado como estava. No que bateu nas águas profundas do Rio Turvo, afundou. 64 passageiros. O motorista, o senhor Raziase, talvez até pela facilidade de estar ali na frente, no para-brisa, talvez ele tenha conseguido quebrar, quem sabe? A janela dele, motorista, estava aberta. Ele teve mais facilidade. Ele foi o primeiro a sair, a conseguir sair do ônibus. E a nado, o senhor Raziase conseguiu sair nadando nas águas. O motorista se salvou. E além dele, mais 4 pessoas. Só. A tragédia estava estabelecida. Dos 64 ocupantes do ônibus, só 5 conseguiram sair com vida, entre eles o motorista, o Oiziiki Ariase. Os demais, 59, portanto, perderam a vida. As meninas, elas iam no ônibus de trás, talvez distante 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e quando chegaram, a tragédia já havia se estabelecido. Minha avó fazia parte do ônibus das meninas. E a essas alturas, os sobreviventes, 5 pessoas, e entre eles o motorista japonês, já estavam fora d'água. Os demais estavam todos mergulhados na água.
A minha avó entrou em desespero. Obviamente que por tantos amigos que tinham caído na água, mas e ainda especialmente pelo amor da sua vida, o Isaías. A minha avó chegou a um nível tal de desespero que ela gritava. Quando a noite já havia caído e havia escurecido, ela gritava da ponte para o rio: Isaías! 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 A minha avó gritava, mas obviamente que sem obter nenhuma resposta. Tristeza absoluta na medida em que o tempo passava. E Rio Preto enviou todas as autoridades possíveis para o salvamento, inclusive voluntários, gente que sabia mergulhar, gente que sabia nadar, além do corpo de bombeiros. Foi uma multidão para lá, com o intuito de salvar as pessoas, mas, infelizmente, os 59 estudantes morreram dentro do ônibus. Morreram afogados, sem que eles conseguissem sair do interior daquele ônibus. Tragédia. Nas águas do Rio Turvo, uma grande tragédia. O rádio, esse veículo do qual você, Paulinho Boa Pessoa, faz parte, esteve presente. As informações do acidente começaram a chegar pela emissora PRB8, com transmissão ao vivo, direto, lá da ponte do Rio Turvo. O senhor radialista Adib Muanes, ele inclusive morreu em 2018. Ele nasceu em 1925 e falecera em 2018. Aqui, uma homenagem ao repórter, radialista Adib Muanes. Ele passou a noite inteirinha, o senhor Adib Muanes passou a noite inteirinha transmitindo da beira do rio, a noite toda. Era uma noite fria, daquele 24 de agosto para amanhecer o dia 25. Ele ficou no ar, o senhor Adib Muanes, 33 horas em sequência, lendo os nomes dos desaparecidos na água, lendo também os nomes daqueles 5 que sobreviveram. Muanes teve um momento que ele não suportou. O velho repórter, o grande comunicador, se ele nascera em 1925 e nós estávamos em 1960, ele tinha, portanto, os seus 35 anos de vida, pois, com toda a experiência, ele não resistiu. Ele chorou ao microfone, chorou copiosamente. Um outro que participava como repórter fotográfico era Jaime Colagiovanni. Jaime Colagiovanni nasceu em 1929 e falecera em 1997. Ele fotografou o resgate durante a noite inteira, durante horas. Foi assediado pelos jornais da capital, de outros estados, para vender as fotos produzidas por ele. O dinheiro era um bom dinheiro proposto, mas ele se comprometeu. Primeiro, ele iria publicar as fotos nos jornais de Rio Preto e depois ele forneceria para os demais. Tudo foi muito difícil naquela noite. A escuridão da noite, a posição em que o veículo, o ônibus, caiu na água, dificultava o resgate, porque a porta do ônibus, ela ficou para o lado do solo do rio, para o leito do rio, de modo que, para tirar os corpos de dentro do ônibus, estavam todos dentro do ônibus, eles teriam que quebrar
os vidros do ônibus. E a passagem é bem estreita. E mais estreita era em 1960. Isso dificultou bastante o resgate dos 59 corpos. Na época, o Rio Turvo ainda era assoreado. A dificuldade aumentou ainda mais. Depois, os corpos começaram a chegar à cidade de São José do Rio Preto e foram velados em suas casas. Não havia, na época, 1960, velório público. Não existia. As pessoas eram veladas em casa. Mas como eles eram estudantes, e um colega do outro, e ainda mais que tocavam juntos na fanfarra, então eles começaram a ser velados, cada um em sua casa, mas um velório pertinho do outro. Era uma cena descrita pela minha avó, a Dona Irene, como muito triste. A minha avó dizia que entrava numa determinada rua e naquele quarteirão tinham 6, 7, 8 casas, num quarteirão só, com corpos dos meninos. Inclusive, o corpo do Isaías, o seu namorado, foi um dos últimos a ser retirado do Rio Turvo. E a minha avó disse que quando foi ao velório, na rua em que ele morava, exatamente ali, mais 7 corpos eram velados. Era tudo muito triste, muito triste. O enterro no cemitério da Ercília, aqui em Rio Preto, varou uma noite inteira. A missa de 7º dia teve que ser celebrada no estádio Mário Alves Mendonça, é o estádio do América Futebol Clube. Mais de 20 mil pessoas, isso em 1960. Mais de 20 mil pessoas vieram para assistir a missa. E Rio Preto tinha na época uma população de 80 mil pessoas. Veja, estou falando de 1960. 80 mil pessoas em Rio Preto. 20 mil estavam no estádio Mário Alves Mendonça, do América Futebol Clube, assistindo a missa de 7º dia. Uma capelinha na beira do rio. No local do acidente, beira do Rio Turvo, a comunidade ergueu uma capela após um movimento que foi liderado pelo ex-vereador Antônio Molina, que arrecadou doações. A capela tem ao todo 16 metros quadrados, paredes internas azulejadas, com estampa do rosto dos alunos e trechos publicados na imprensa sobre o acidente. Até hoje é muito visitada. Ainda tem um pequeno altar com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Aparecida e Iemanjá. A capela abre todos os sábados e domingos, ou durante a semana, se alguém solicitar para alguma oração. Ela é usada exatamente para isso, para as orações, encontros, para as discussões do meio ambiente, inclusive por moradores de ranchos da região. Uma vez por ano, na data 24 de agosto, celebra-se na capela uma missa in memoriam, com alguma homenagem, às vezes com apresentação de duplas sertanejas, caipiras, ou vem a fanfarra da Escola Dom Pedro, hoje extinta. Plantio de árvores é feito ali, culto ecumênico é feito ali, e o dia da oração em nome dos 59 estudantes. Também em São José do Rio Preto, a Catedral da Sé. Nós temos uma Catedral da Sé aqui em Rio Preto. Todo ano celebra a missa em memória. Este ano foi marcada para o dia 24 de agosto último. Aconteceu às 5 horas da tarde, na capela do andar térreo. A minha avó estava lá. Aliás,
A minha avó nunca perdeu uma missa dessas. E eu explico por quê. A minha avó, como eu dissera no comecinho da minha carta, ela acaba de completar 80 anos. E até hoje ela sonha com o amor da sua vida. O Isaías foi o grande amor da vida da minha avó. Até hoje ela sonha com ele. E no sonho ela sofre muito, porque ela diz que ele grita do rio pedindo socorro e fala o nome dela. Muitas vezes nos sonhos ela diz que ouve tudo de cima da ponte e ela nada pode fazer, apenas ela grita tal qual gritou no dia do acidente: Isaías! 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 Mas ela grita sem poder ser ouvida. E aí, depois disso, ela escuta ele tocando para ela o fagote, o mesmo som do instrumento, do jeito que ele tocava. Ela escuta. E só no momento em que ela ouve um instrumento é que ela consegue se acalmar. Então entende a vovó que a alma do Isaías, pelo modo que faleceu, talvez tenha ficado perturbada. Daí o motivo pelo qual ela não falta a nenhuma missa. Inclusive, já solicitou para o Isaías, e eu estive presente na missa, lá na capelinha do Turvo, lá na capelinha onde tudo aconteceu. Ela pediu uma missa para o Isaías lá. Depois dessa missa celebrada lá, melhorou muito. Mas, ainda assim, ela diz que todo dia, quando chega meia-noite, ela ouve o som do fagote, o som do instrumento que ele tocava. É como se à meia-noite ele tocasse para ela. E ela diz que não tem medo. Não, ela não tem medo, porque ao ouvir a música tocada no fagote, ela se acalma e só então ela consegue dormir. Vale lembrar que o meu avô, o vô Irineu, que foi casada com a minha avó e ficaram casados por 50 anos. Vovô Irineu, ele faleceu faz agora 1 ano que ele morreu. Ele e vovó tiveram ao longo desse casamento 5 filhos, dentre estes a minha mãe. Mas ele, durante todo o tempo, 50 anos de casamento, ele tinha ciúme. Vocês acreditam? Que o vô Irineu, ele tinha ciúme do Isaías. O Isaías que faleceu há tanto tempo, há tantos anos, em 1960. Naquele 24 de agosto, o meu avô tinha ciúme. Porque a minha avó não deixava de contar a história dela com Isaías. E a cada vez a minha avó descrevia a beleza do Isaías. E minha avó não media consequências e nem pensava em consequências, mas ela dizia com todas as letras que o Isaías era o rapaz mais lindo de São José do Rio Preto, o mais bonito. E depois ela começou a ter as aparições. Essas aparições aconteciam na época dela solteira ainda e persistiram durante todo o casamento. O meu falecido avô Irineu, ele tinha ciúme
exatamente porque a minha avó dizia que ela só conseguia pegar no sono depois que ela ouvisse o instrumento do Isaías tocar, o fagote tocar, aquela música que a acalmava. Só assim ela conseguia dormir. Meu avô não gostava. Ele tinha ciúme disso. E é por isso que a minha história, no seu final, que rende essa homenagem, sabe? Não apenas para o Isaías, mas para os 59 estudantes de São José do Rio Preto. Eu acrescento ao final que depois da morte do meu avô, o meu avô apareceu num sonho da vovó, pedindo perdão a ela por ter sentido ciúme. Porque do outro lado do mistério, o meu avô Irineu disse para a avó Irene que ele encontrou o Isaías. Ele se encontrou com Isaías. E que depois de ter se encontrado com Isaías, foi o Isaías que fez ele compreender a passagem de uma vida para outra. Foi o Isaías quem o preparou para a passagem. Então ele vem no sonho pedir perdão para minha avó. E ele diz no sonho para minha avó que apesar deles terem se casado, terem construído uma lindíssima família, com 5 filhos, com mais de 12 netos e até bisnetos hoje, porque inclusive eu já tive a Pâmela, bisnetinha da avó Irene. Apesar deles terem construído tudo isso, o vovô hoje reconhece que o Isaías era a alma gêmea da minha avó. Olha que coisa, a minha avó sonhou com isso. A minha mãe diz assim, não leva muito em conta o que fala a sua avó, porque ela já tem 80 anos. Não, a minha mãe está enganada. Eu levo muito a sério o que fala minha avó. Sou, talvez, entre os netos, as netas, a que mais admira a avó Irene. Somos, portanto, muito íntimas, muito amigas. E eu confio em tudo que ela me diz. Tudo. Fui eu até que fui atrás. Porque agora, você sabe, é uma dificuldade para ter um toca-disco, é uma dificuldade para ter um toca-fitas. Então eu fui atrás para ela na internet e consegui a música que fala da tragédia do Turvo, gravada por Vieira e Vieirinha. Eu fui atrás dessa música para ela, para que ela possa também ouvir no seu celular. Então ela vira e mexe e está ouvindo a música. Mas uma coisa impressionante, diz a minha avó, até hoje é assim. Ela se deita, pega no sono, mas um sono leve. À meia-noite, ela é despertada. Não se sabe por quem e nem por quê, mas ela é despertada. E aí, à meia-noite, ela escuta o som do fagote, o instrumento que era tocado pelo Isaías. E só depois de ouvir o som daquele instrumento, só ela escuta, só ela. Mas só depois dela ouvir esse som é que ela consegue atingir o sono REM, o sono profundo. Tudo isso que eu lhe contei reflete uma história real. A maior tragédia
de São José do Rio Preto e a maior tragédia brasileira, dizem alguns, porque faz 62 anos esse ano, 62 anos, que 59 estudantes de idades variadas, de 14 a 22 anos, morreram afogados no dia 24 de agosto de 1960. No que é considerada a maior tragédia, o maior acidente rodoviário do estado de São Paulo em número de vítimas. Para São Paulo, o maior acidente em número de vítimas. O acidente aconteceu, de acordo com as informações, às 19h30. Os meninos, o ônibus dos meninos foi o que afundou nas águas do Rio Turvo, integravam a fanfarra da Escola do Comércio Dom Pedro II e Ginásio Rio Pretano. Tinham os dois nomes. A escola, a minha avó explica, ela estudava lá, onde o recreio era dividido, parte só para meninos e parte só para meninas. Então, era uma grande fanfarra que pertencia a essa escola que possuía esses dois nomes, Dom Pedro II e Ginásio Rio Pretano. Dependia a série que se fazia, você estudava numa repartição do colégio ou noutra, a depender da idade que se tinha também. Eles iam abrilhantar a festa de aniversário e encerramento da festa do peão, naquele 24 de agosto de 60. No meio do caminho, quilômetro 27 da rodovia Assis Chateaubriand, uma ponte em obras, construindo, obrigou o motorista de origem japonesa a desviar o caminho. E a grande tragédia. Minha avó foi duramente atingida. Ela estava no ônibus das meninas. Ela viu tudo. Ela estava lá. E até hoje, ela ainda sonha com Isaías gritando socorro nas águas e ela gritando: Isaías! 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 Termina aqui a história da meia-noite.